Bom, vamos lá. O novo Código Civil é sinal de destruição da família. E parte do plano desse pessoal que hoje ocupa o poder aqui no país. É sobre essa matéria que falaremos aqui no canal. Matéria essa é muito importante, vem sendo deixada de lado. Parece que é até proposital, diante de tanta cortina de fumaça que vem sendo criada, certamente para tirar a atenção das coisas mais importantes que temos que tratar no nosso cotidiano. E que vai durar por décadas. E preste muita atenção a isso que estou trazendo aqui. E antes de continuar, peço que dê seu like, compartilha esse vídeo e você estará fazendo bem não só para este canal, mas para toda uma sociedade que precisa ficar inteirada de tudo isso que está acontecendo agora em nosso país. O material é de suma importância para todos. E se inscreva no canal, se possível, né? Então, vamos lá. Bom, o que eu estou trazendo aqui é relativo ao novo Código Civil, que é fruto de uma matéria bem elaborada pela Gazeta do Povo e que certamente a maioria dos brasileiros não tem ciência dessa mudança que vai impactar sobremaneira a vida de todos nós. E grandes serão as alterações que virão por aí. Se dessa forma que está aí, realmente vai ser muito grande. Um relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas, sejam proprietários, comerciantes, sejam entre meros vizinhos ou não vizinhos. Essa nova forma do código impõe modificações das relações de família e de filiação, bem como no trato de questões comerciais. Sabemos que o novo Código Civil, né, basicamente, expõe aí sobre a forma do cidadão se conduzir no relacionamento com outro. E indica, em regra, né, uma solução no caso de haver algum desentendimento entre ambas as partes. Pois é. E o presidente do Senado, o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, quer impor uma tramitação rápida dessa proposta que praticamente está aí criando um novo Código Civil para o país, alterando o atual, né, que está em vigência, né, e a sua essência em grande parte, né, em toda a sua estrutura. Se aprovado, como está sendo apresentado esse projeto, ele irá promover uma revolução legal no Brasil e poderá, sem sombra de dúvida, caracterizar aquela revolução woke. Paulo, o que significa esse tal de woke? Bom, woke é uma palavra do vocabulário americano, portanto, uma palavra inglesa. Na verdade, se trata aí de uma gíria, trazendo aqui para o nosso entendimento. Significa, em nosso idioma, acordar, despertar, ou despertou, acordou. Esse termo woke passou a ser fortemente associado ao movimento Black Lives Matter, aquele movimento lá dos Estados Unidos,
se tornando aí, né, se tornou muito um instrumento do movimento ideológico e político, principalmente do Partido Democrata. E aqui, evidentemente, da esquerda brasileira, né? Os chamados. Fala aí, gente. Revolucionários, né? Mas não é disso que estamos falando. Não vamos aprofundar nessa questão. Já está bom, deu para entender. E vamos continuar então ao que interessa, que é sobre esse Código Civil. E essa agenda, ela atende às demandas do abortismo, do chamado identitarismo, dos defensores da ideologia de gênero, alterando radicalmente o conceito de família, de pessoa, né, nessa nossa legislação. E por que essa pauta é uma prioridade hoje da esquerda que corre para tentar aprovar o quanto antes? Ela, pelo que podemos observar, né, ataca no cerne daquilo que nós entendemos como os conceitos de família tradicional, que é uma das bases do cristianismo e é aí o entrave para toda essa agenda nefasta que tomou conta não só do Brasil, mas de todo mundo que tem o cristianismo, a Bíblia, como o seu pilar moral. E é exatamente por isso que eu sempre falo que cristão e comunista não combinam. A esquerda, essa esquerda como nós conhecemos, né? A esquerda que realmente é derivada do comunismo, né? Até do fascismo mesmo, ela defende uma pauta contrária, essa pauta que é contrária aos valores cristãos. E agora, em abril, esse documento começará a tramitar no Senado. Eu vou mostrar aqui as mudanças que a gente considera ser as mais gravosas para todos nós. Todos nós que pertencemos, é claro, aí, à família cristã. É mais de 80% aqui no Brasil. Veja, a definição do bebê, né? Vamos entrar aqui então. Não, vou falar aqui, depois eu vou mostrar aí os artigos do que se trata, né? Então, essa definição do bebê em gestação como potencialidade de vida humana, pré-uterina, introduz no Código Civil a noção de que o bebê, antes de nascer, não teria vida humana, o reconhecimento de uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes que devem ser considerados aí a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade, o que abriria caminho, por exemplo, para facilitar cirurgias de resignação sexual, sem aí a necessidade de anuência dos pais, entre outras coisas. A previsão de que o pai poderá, na justiça, poderá perder na justiça a sua autoridade parental caso ele submeta o filho a qualquer tipo de violência psíquica. E a lei não especifica as atitudes classificáveis aí como violência psíquica. Então deixa em aberto, né? E a previsão de que sobre animais, né? A previsão de estimação, de animais de estimação, podem compor também o entorno sociofamiliar da pessoa e que da relação afetiva entre humanos e animais pode derivar legitimidade para a tutela correspondente de interesses, bem como
pretensão preparatória por danos experimentados por aqueles que desfrutam aí de sua companhia, o que levaria o status jurídico da relação entre pessoas e animais, abrindo espaço para o reconhecimento legal daquilo que se tem chamado de família multiespécie. A introdução do conceito de sociedade convivencial poderia abrir caminho para abrigar na legislação brasileira, por exemplo, uniões poliafetivas. A comissão de juristas que elaborou o anteprojeto desse novo código, né, vamos dizer assim, que é um novo código mesmo, ela foi presidida por Luiz Felipe Salomão, que é corregedor nacional de justiça. Eu acho que esse corregedor já é bem conhecido do brasileiro, né? Principalmente porque ele atuou muito nas últimas eleições, nessa última eleição, né? Ele também é ministro do Superior Tribunal de Justiça, faz parte também da relatoria desse documento, Rosa Maria de Andrade Neri e Flávio Artus, né? Como muito bem sabemos, o Código Civil ele é essencial dentro do nosso ordenamento político-jurídico e serve aí de base conceitual para boa parte das outras legislações do país. É por isso que mexe com a vida de todos nós. E o presidente do Senado ele já deixou claro, lá no início desse ano, né, de 2024, que o Código Civil seria uma de suas prioridades em 2024. Rodrigo Pacheco, que hoje é a maior vergonha para Minas Gerais. E esse indivíduo foi gestado principalmente para reparar aquela injustiça com o povo brasileiro, né? E foi levada a cabo aí pelo então ministro Lewandowski, que presidiu, né, aquele impeachment da Dilma, né, que passou por cima aí da Constituição Federal e deu de presente para ela, para Dilma Rousseff, a não inegibilidade deveria ter ocorrido com a cassação do mandato dela. Ela havia sido cassada pelo Congresso Nacional e deveria ficar inelegível. E a gente vê que essa pretensão do Rodrigo Pacheco ele está relacionada à indicação do próximo presidente do Senado. E a gente já sabe, o indicado dele não é nada mais, nada menos do que o Rodrigo, o seu padrinho, né? O Rodrigo não, o seu padrinho que indicou para presidente do Senado, quando não pôde concorrer, né? Passando por cima aí da legislação, que é o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, que é muito pior do que o Rodrigo Pacheco. E é difícil ser pior do que o Pacheco. Mas o Alcolumbre, Deus me livre. E tem outra. Se eles não aprovarem nessa legislatura agora, né, esse código, ele será muito mais difícil para ser aprovado na próxima legislatura, devido à renovação do Senado em 2026, que serão 2/3 desse Senado. E pela última eleição, a gente sabe como que vai ser a renovação. Então, eles estão correndo. Eles estão correndo para passar isso agora.
E o Brasil, gente, para terem em mente aí, né? O Brasil só teve até hoje 2 códigos civis, que é o de 1916, que durou aí quase 100 anos, e o atual, que é de 2002, que é bem recente, né? Por aí podemos ver que não houve a maturação necessária desse último código, dessa última renovação. Também não houve aí o debate amplo para uma nova mudança. Haja vista que o anteprojeto teve cerca de uma semana para que fossem enviadas sugestões lá para o Senado. Sendo que, para a aprovação e implementação do atual Código Civil, foram aí quase 40 anos. Que foi em 1960, né, que a gente começou a ser discutido a renovação desse novo Código Civil. E em outros países a gente não vê diferença também. São dezenas de anos para começar a maturar aquele Código Civil e depois pensar em alguma mudança. E essa mudança, ela tem que ser discutida, tem que ser debatida entre as pessoas, né? A sociedade civil, ela tem que tomar parte disso. Porque essa sociedade civil é que vai sofrer com todas essas mudanças igual essas mudanças que estão vindo aí, com a pretensão de alterar significativamente, né, as relações entre pessoas, né, até mesmo entre animais. Né? E eu vou passar aqui os artigos, né, mostrando aqui o novo artigo e o atual artigo. Para a gente ver. Esses que eu vou mostrar aqui são esses mais gravosos que eu falei aí, que a gente comentou agora, e que vem fazendo essa mudança substancial aí para a nossa vida em sociedade. Então tá aí, ó. Essa palavrinha aí, que a gente não pode falar muito sobre ela, né? O artigo 1511-A, que é esse novo artigo, né? Diz o seguinte, no parágrafo 1º, a potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina é a expressão de dignidade humana e de paternidade e de maternidade responsáveis. E o risco disso, o que é? Definição do bebê em gestação como potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina introduz no Código Civil a noção de que o bebê, antes de nascer, não teria vida humana, mas apenas uma vida em potencial até o momento do parto. Ou seja, ele abre um leque aí para que tenha possibilidade de que até o nascimento do bebê poderá ocorrer isso aí, ó. O assassinato de um bebê seria aí o assassinato de uma pessoa. Então, esse artigo veio exatamente para justificar legalmente o assassinato de um bebê no ventre de uma mãe. E aí a gente mostra aqui como que é hoje, né? E diz o seguinte, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, aí está protegendo a vida do bebê desde a sua concepção. Ou seja, eles querem trocar isso aí justamente para
que seja dado a possibilidade desse assassinato da criança no ventre da mãe. Então, como ficaria? A personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida e termina com a morte encefálica. A lei põe a salvo, desde a concepção, para os fins deste artigo, os direitos do nascituro. Né? Então, excluindo essa parte aí, abriria um leque muito grande e a possibilidade de acontecer um fato desse aí, depois de aprovado esse tema nesse novo Código Civil. Aqui, isso aqui, ó. Esse aqui é a parte que fala sobre as relações familiares, né? Pai, mãe, né? E filho, né? Vai ser aí no artigo 1638. Como que é hoje? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. E como ficaria? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que submeter o filho a qualquer tipo de violência de modo a comprometer sua integridade física, moral ou psíquica. O risco seria o seguinte: a lei não especifica aí as atitudes classificáveis como violência psíquica, o que pode abrir o espaço para uma ampla gama de interpretações judiciais sobre o que poderia justificar a perda da guarda, né? Então, a gente já tem um problema seríssimo hoje com essa legislação que nós temos hoje. E aí iria dificultar ainda mais, né? Colocar realmente uma questão relacionada à família que, a meu ver, é realmente para destruição desse laço familiar. Agora aqui a respeito do casamento. Novo conceito, sociedade convivencial. A proposta para a mudança do Código Civil introduz conceitos que existiam no documento atual. Os de sociedade convivencial e de conviventes. O Código Civil fala hoje somente em sociedade conjugal para se referir ao casamento. Na nova proposta, a sociedade convivencial aparece como alternativa à conjugal e à união estável no artigo 1702 da proposta, que diz: em caso de dissolução do casamento, da sociedade conjugal ou convivencial ou da união estável, sendo um dos cônjuges desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar. Qual seria o risco aí? A expressão sociedade convivencial usada como alternativa à união estável e ao casamento poderá ser um termo guarda-chuva capaz de abrigar novos conceitos de relações como as poliafetivas, ou seja, traria aí a possibilidade das poligamias, né? Então, é mais um assunto, um termo para que venha destruir realmente o que a gente entende aí como família tradicional, criando aí a poligamia, sei lá. Então é complicado esse novo código, né? E aí nós partimos aí para a ideologia de gênero, é o artigo 4º nesse novo código, né? E é reconhecida a autonomia progressiva
da criança e do adolescente, devendo ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles, relacionados de acordo com sua idade e maturidade. E a gente vê o risco, o reconhecimento de uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes que vem ter considerado a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados de acordo com sua idade e maturidade. Poderia abrir caminho, por exemplo, para facilitar as cirurgias de redesignação sexual sem a necessidade de anuência dos pais. Como a gente sabe que o Estado quer se apoderar dos filhos, e isso a gente já está assistindo por aí, algumas decisões judiciais, e poderia legalmente vir facilitar através desse novo código de criar uma situação complicadíssima nas relações de pais e filho aí e começar a detonar realmente o sinônimo de família tradicional. E aí, como que é hoje tratando essa ideologia de gênero aí no artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome. Você quer mudar de nome? Você pode ir lá no cartório, via judicial, e mudar. Mude o seu nome. E como ficaria? A identidade da pessoa natural se revela por seu estado individual, familiar e político, não se admitindo que seja vítima de qualquer discriminação quanto a gênero, a orientação sexual ou a características sexuais, o nome e a expressão de individualidade externa à maneira peculiar de alguém estar em sociedade. E o risco seria o nome da pessoa deixaria de estar informando por um referencial objetivo, prenome e sobrenome, e passaria a ser expressão da individualidade e a externar a maneira peculiar de alguém estar em sociedade. O dispositivo pode abrir caminho, por exemplo, para uma pessoa ser processada ou se referir a alguém desrespeitando sua maneira peculiar de estar em sociedade. Mas hoje a gente até já vê acontecendo isso, né? Os juízes já estão fazendo julgamentos e dando ganho de causa. Aí a gente viu acontecer aí com o deputado Nicolas Ferreira, que perdeu aí na justiça porque chamou um homem de homem, só que ele queria que ser chamado de mulher. Então, infelizmente, isso aí vem legalizar o que já é praticado hoje, infelizmente, em nossa sociedade. Então, essa é complicadíssimo. E aí, o animalismo que a gente citou também aí, né, nesse novo artigo, seção sobre os direitos de personalidade do Código Civil seria configurada substancialmente e ganharia este novo artigo. A afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa, podendo dela derivar a legitimidade para a tutela correspondente desses interesses e pretensão reparatória de danos. O risco aí estaria no status jurídico da relação entre pessoas e animais, seria levado aí a um novo patamar, abrindo espaço para o progressivo reconhecimento legal daquilo que se é chamado de família multiespécie. Os animais, então, teriam a vinculação jurídica com seus donos e passariam a compor seu entorno sociofamiliar. Animalismo no novo artigo, os animais e objetos de direito são seres vivos sencientes, passíveis de proteção jurídica própria em virtude da sua natureza especial. Então, o risco aí, o dispositivo repete a intenção de elevar o status jurídico de relação entre pessoas e animais, abrindo espaço, como artigo 19, para progressivo reconhecimento legal daquilo que se tem chamado de família
multiespécie. Bom, então a gente viu aí, era isso que eu queria trazer aí sobre esse novo Código Civil. Vem sendo debatido, não tanto debatido, né? Ele vem meio que escondido aí da sociedade civil, que não está tendo conhecimento do que está acontecendo lá no Congresso, lá no Senado, e os perigos são muitos, as mudanças são muitas em nosso cotidiano, e a gente vê que simplesmente estão acontecendo coisas que parecem que realmente querem levar, não querem deixar que as pessoas saibam disso que está acontecendo. E querem lançar sempre uma cortina de fumaça e desviando a atenção para as coisas que não são muito necessárias e não são muito importantes para a gente ficar sabendo nesse momento. Temos pouco tempo para que o Congresso, né, se debruce diante desse novo Código Civil, desse novo projeto que vai fazer mudança significativa no Código Civil e vai mexer com todas as nossas relações, né, entre pessoas, até mesmo entre pessoas e animais. Então é isso que eu queria trazer aqui e novamente falo, é muito importante, é de suma importância as pessoas ficarem sabendo disso. E aquelas pessoas que estão lá em cima, né, estão nos poderes, não querem que você fique sabendo, não quer que você reflita sobre isso que vai acontecer na nossa sociedade. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor ainda para não ser pego de surpresa, né? Então é isso.